E aí, pessoal, muitas informações por aqui. Começamos com uma entrevista de Alberto Guerra e uma palavra, um jogador diferente. Nós vamos falar sobre isso. Tem também os classificados, todos estão definidos. Temos os 8 classificados na Copa do Brasil. Vamos falar do sorteio, o dia do sorteio e o que a gente pode esperar desse sorteio da Copa do Brasil. E também uma ideia de time. Já podemos falar de uma ideia de time do Grêmio para jogar domingo. O Grêmio pode se aproximar da liderança no domingo. O Botafogo tá bem, mas é só o Botafogo que tá bem. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a dica é da Quita Boletos. A gente entrou o mês e tem gente que tá aí e teve dificuldade para pagar os boletos no mês passado. Então a dica tá aqui. Quita Boletos. Você vai entrar agora no link que tem aqui na descrição. Ali tem um simulador. E esse simulador, você vai colocar os seus boletos ali para dividir essas parcelas, para pagar em 12 vezes, para ter uma parcela menor e para poder ter tranquilidade até o final do mês. Quita Boletos vai lhe ajudar, é um baita serviço. Você coloca ali os boletos que você não conseguiu pagar e eles resolvem para você. Gente, vou começar aqui nosso conteúdo hoje pela manhã. Estou gravando esse vídeo perto das 9 horas da manhã, porque tem muita coisa interessante da gente discutir. A rodada da Copa do Brasil terminou ontem, já temos os 8 classificados que vão para as quartas de final, vão passar por um sorteio. O sorteio será no dia 6, na terça-feira. Nós vamos fazer, obviamente, ao vivo aqui, Eduardo Picão, os Nutelas da Bola e eu juntos aqui, para a gente colocar tudo que tem para colocar, todas as nossas ideias aqui vamos estar para ver quem vai ser o adversário do Grêmio. Grandes clubes: Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo. São Paulo ontem passou um trabalhão. Grêmio. Aí temos Bahia, Atlético Paranaense e também o América. Eu boto o Atlético Paranaense dentro desse grupo aqui. Então, 6 grandes, mais Bahia, que eu acho que está no estágio abaixo, e também o América Mineiro, esse, para mim, o mais frágil dos times destes 8. O que podemos imaginar entre esses classificados? A chance de um grande jogo é gigantesca, porque são 6, né? No caso 5, que o Grêmio vai pegar um deles. E 2 são adversários que todos querem pegar. Pelo menos essa é uma leitura um pouquinho mais clara, assim, do que a gente pode visualizar nesse momento, né? Essa é a nossa realidade. Eu quero o América. Para mim, o América é o mais frágil dos times. Mas se vier o Palmeiras, nós vamos enfrentar. Porque o momento do Grêmio é outro. Porque as situações do Grêmio são outras. Porque nós temos Soares, porque Renato está num grande momento, porque a torcida engajou com o clube. Agora é isso. Quando vai ser? No início de julho. Então nós vamos ficar todo mês de junho. Nós temos 4 partidas no mês de junho. Jogamos domingo contra o São Paulo. Jogamos no outro domingo no Rio de Janeiro contra o Flamengo, envolvido em Libertadores, mas contra o Flamengo lá. Depois nós paramos 10 dias, recebemos o Curitiba, uma quinta-feira às 19 horas, e depois jogamos contra o América, aqui em Porto Alegre, também pelo Brasileiro. Ou seja, o mês vai ter 3 jogos dentro da arena e o jogo contra o Flamengo fora, esse é o grande jogo, dificílimo jogo. Se a gente conseguir 10 pontos, eu falei isso ontem, nós vamos estar grudado neles lá. Grudado neles lá. E por isso a importância do jogo do final de semana. Eu vou falar dentro de alguns minutos aqui sobre a entrevista do Alberto Guerra ontem para a Rádio Gaúcha, que ele falou sobre o reforço do Grêmio, mas a gente pode já também projetar o time, juntar que a gente está falando aí da necessidade de domingo. Domingo, gente, domingo tem que ter 40 mil na arena. A Arquibancada Norte está aberta, 40 mil na arena domingo. Não tem que valorizar o que aconteceu no meio da semana e tem que engajar com os caras.
Tá tudo certo. 40 mil domingo. Vamos todo mundo pra arena. Vamos fazer tudo que é tipo de coisa e vamos pra arena. Não tem o que fazer. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Domingo, 40 mil pra quê? Pra juntar com os caras. Pra juntar com os caras. Ganhando o jogo, a gente passa do próprio São Paulo. Como eu disse, passou um trabalhão ontem. Passa do São Paulo e não só passa do São Paulo, como se aproxima do Palmeiras. O Botafogo é que tá um pouco solto aí. O Botafogo vai perder os jogos dele. O time do Botafogo não é tudo isso também. Entendeu? Vai perder os jogos deles. Então, vamos entender o que está acontecendo e vamos apoiar. Vamos apoiar. A ideia de time, o mesmo. O Grêmio joga domingo, depois joga no outro domingo. E depois para 10 dias. Então, time titular. Não tem discussão. O Grêmio se apresenta hoje, pela manhã, o Renato dá uma coletiva, nós vamos acompanhar ao vivo com o Eduardo Picão. E depois à tarde a gente vai começar já a projetar uma ideia. Mas a regra dessa discussão aqui é básica. O Grêmio precisa do seu torcedor agora. Vamos apoiar. Eu tô falando em 40 mil. No mínimo. 40 mil no mínimo, domingo. Grêmio São Paulo, lá na Arena Tricolor. Abrimos a jornada 1 da tarde. Tô a fim de abrir às 11 da manhã da Laje. Mas vamos abrir a 1 da tarde, senão o Picão fica bravo comigo. Gente, Alberto Guerra, presidente do Grêmio, concedeu entrevista ontem à Rádio Gaúcha. Uma série de informações, o presidente costuma dar entrevista para a Rádio Gaúcha, muito legal a entrevista. E eu separei uma para a gente discutir aqui. Sobre reforços. Ficou claro para mim que o presidente esperava o jogo contra o Cruzeiro para falar de uma maneira mais aberta nisso. Ele tem, inclusive ele usou um termo muito bom, ele diz vontade e expectativa, né? Não criar expectativa sem ter a coisa um pouco mais palpável. Então, achei interessante isso, do ponto de vista dessa maneira do Grêmio ser pé no chão, assim. O presidente tá muito pé no chão com relação às finanças. Agora, é preciso posicionar, por exemplo, que ele vai contratar, e ele disse isso. Só que aqui vem a palavra. Um reforço diferente. Um reforço que faça a diferença. Não um jogador médio para se somar. Ele quer alguém que chegue e todo mundo saiba que ele veio fazer a diferença. São jogadores de lado? São. Tendência? Segue aquela história do Michael. Segue sendo Michael o nome da vez. E aí a gente pode imaginar o que o Grêmio tem aí para fazer, o que o Grêmio tem pela frente. Agora que as situações hoje, ela de alguma maneira tranquilizou o Grêmio, não tenho dúvida nenhuma. Deu para ver no presidente ontem, não só o elogio ao jogo em si, mas fica claro essa forma aí de tranquilidade dele de falar de um reforço, como ele falou. O Grêmio vai contratar um jogador diferente na janela. O Grêmio tem 30 dias agora começa, tá? Agora começa. Esse jogador vai chegar antes do dia 1º de julho. Lembrando que o Grêmio estreia na próxima fase da Libertadores, da Copa do Brasil, bem no início de julho. É semana de 5 e 12. Então, esse cara tem que chegar aí daqui a 15 dias. Para já estar junto com o grupo, ter treinado com o grupo e ir pro jogo. Essa que agora é loucura. Esse mês vai ser um mês de loucura. Esse mês é um mês de loucura. Os reforços vão chegar agora. Lembrando que a temporada na Europa terminou. Então, o Grêmio não vai contratar um jogador que já jogou a Copa do Brasil, por exemplo. Não vai fazer isso. Agora, que eu acho que as coisas, o mercado vai se movimentar demais, vai. E o Grêmio tá vivo nas competições em que jogou. O Grêmio tá vivo no Brasileiro para pensar em algo grande e o Grêmio tá vivo na Copa do Brasil. Faltam 6 jogos. Então é isso aí. O Grêmio vai investir, o Grêmio vai tentar e
Eu tô muito confiante e eu fiquei confiante em cima exatamente das palavras do Alberto Guerra ontem. Ele tá confiante. E aí a gente tem que confiar porque Alberto Guerra mudou o Grêmio em 4 meses. Sobretudo com a contratação do Soares, que faz toda a diferença. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.